Claré, ontem Walter Lobato esteve aqui com a gente e ele já tinha acendido uma luz nesse sentido. Ele disse, em alguns aspectos, a reforma tributária poderá trazer a sensação de menor carga tributária. Mas o setor de serviços será muito penalizado. Está aí a primeira informação da penalização do setor de serviços. Como é que você está vendo essa lei que regulamenta a reforma tributária, Claré? Primeiro dizer que a gente fica feliz que o Talks tem trazido grandes profissionais, né? Walter Lobato é um desses, uma das grandes referências tributaristas aqui de Minas Gerais e do Brasil. E ele tem razão, né, Paulo? Na prática, essa reforma tributária, para a gente não só bater nela, ela concentra poder no Brasil, como já dissemos, mas ela traz transparência, mais transparência do que a gente tem hoje. E alguns setores, como serviço, vão sentir mesmo na pele, vai aumentar muito. O que eu tenho visto dessa lei de regulamentação, né, da reforma tributária? Duas coisas têm me chamado muita atenção. Eu vou falar dessas duas coisas. A primeira é que todo dia aparece uma nova isenção. Todo dia alguém quer entrar no grupo dos isentos. E isso é muito perigoso, porque cada isenção que entra, você aumenta mais o valor, a alíquota do tributo de todo o resto. Por exemplo, a carne, que foi uma vitória da oposição, né? O governo federal tentou emplacar que foi uma vitória dele. Não, não. Foi emenda da oposição, do partido lá, PL, que apresentou e conseguiu vencer o governo Lula e colocou a carne isenta na cesta básica, porque o governo Lula não tinha colocado a carne. Bom, colocou a carne lá, ela está isenta. Mas isso tem um custo, vai aumentar lá 0, alguma coisa, 0,05 ou 0,5, não lembro ao certo, na alíquota de todo o resto. Sempre, não existe almoço grátis. Sempre que você tiver um isento, vai ter um aumento para todo o resto. Então, esse é um ponto que está me chamando muito a atenção. Tem crescido a lista de isentos, né? Os lobistas têm agido profundamente e eu sou contra essas isenções. E o outro ponto, Paulo, é que como a gente está num governo federal gastador, que ao invés de cortar na carne, ele pensa que talvez não, o ideal seja aumentar impostos, é um momento péssimo para essa regulamentação, porque aí o governo se aproveita para aumentar ao máximo que puder. Ô, Luiz, eu estava vendo aqui, na lógica desse novo sistema de tributação, da reforma tributária, quem paga o tributo final é o consumidor, ou quem paga o tributo é o consumidor final. O tributo vai, pelo menos agora em tese, recair uma vez só sobre o imposto, aliás, vai recair uma vez só sobre o produto ou serviço. Uma corrida de R$ 100, por exemplo, se o motorista for um MEI, ficaria em R$ 103. Mas se ele não for formalizado com CNPJ, a plataforma teria que recolher 26,5%. Então, uma corrida de R$ 100 sairia R$ 126,50, fora a margem de lucro da plataforma. Os serviços ficarão mais caros, está evidente com relação a isso. E isso não vai ser uma confusão muito grande na cabeça do consumidor que não está acostumado a entender anti-imposto e pós-imposto? Isso não vai ser uma confusão danada? Eu acho até que nesse aspecto aí, Paulo, o consumidor vai se habituar e talvez tenha uma adaptação até mais fácil, justamente por ser um imposto só, teoricamente, como você falou. Porque eu tenho certeza que, como também o Claré ressaltou aí no começo, daqui a pouco começam a aparecer as exceções, começam a aparecer as contribuições, as alíquotas extras, enfim, para um ou outro serviço e comércio, indústria, etc. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Os remendos na coxa de retalhos da reforma tributária, como é a Constituição Federal mesmo. A Constituição foi criada, foi desenvolvida, em vez de discutirem a sério algo mais atualizado, eles vão fazendo retalhos nessa coxa e aí ninguém mais consegue compreender nada. Agora, sobre esse negócio do Uber, Paulo, especificamente, que é o tema aí que você abriu a pauta. Teve um texto publicado ontem no gov.br que fala enfim, que não vai haver cobrança de imposto
nesse enquadramento do motorista na reforma tributária, porque o motorista de aplicativo seria a maioria deles, segundo esse texto do GovBR, seria enquadrados na categoria de nanoempreendedor, que é o que está sendo criado agora. Só que depois disse que o governo está trabalhando para isentar de vez os motoristas de aplicativo, mas não fala nada de como está trabalhando. Diz que está trabalhando junto ao Congresso. Aí vem aquela blá blá blá, aquela conversa fiada falando dessa história do nanoempreendedor. Agora, eu fiz uma conta matemática, Paulo e Clara, que eu queria que vocês me ajudassem a tentar entender. Você falou que é confuso, Paulo, mas é uma conta simples que no fim das contas é difícil de entender. Eles falam que o cara, para ser nanoempreendedor, tem que faturar até R$40.500 por ano. Faturagem, não é lucrar não. Ele tem que arrecadar R$40.500 por ano. Alguma coisa isso perto dá de 3.300 e poucos reais, não é isso? Isso quer dizer, dá R$3.375 por mês. Pensando no motorista de aplicativo, Paulo, se o cara trabalhar 26 dias por mês, quer dizer que ele vai faturar, ou seja, ele vai receber R$129,80 por dia, R$130 por dia. Cara, isso em Belo Horizonte é o equivalente a 2, no máximo 3 corridas com custo de BH. Me fala, Paulo, que motorista de Uber faz 2 ou 3 corridas por dia em Belo Horizonte, em qualquer lugar, mas que motorista de Uber que faz 2 ou 3 corridas por dia só? E como que um cara que fatura R$130 por dia vai conseguir manter carro, combustível, além de tirar o lucro dele, o lucro da plataforma? Isso é uma conversa fiada. Será que o governo realmente acha que alguém vai se enquadrar na categoria de nanoempreendedor com esse faturamento? Não vai cobrar imposto. Vai cobrar, porque nenhum deles vai ficar em R$40.500 por ano, cara. É importante a gente trazer, Luciano, o seguinte, qual que é a situação hoje e qual que é a situação amanhã com essa desforma tributária. Eu vou começar a chamar de desforma tributária. O Uber hoje ele tem recolhido pela plataforma 5%, que é o ISS. Então a gente pode dizer que o imposto hoje, grosso modo, grosseiramente, né, não vamos entrar em negócio de imposto de renda, que talvez ele não declare, não sei. O que é retido hoje na plataforma? 5%. Quanto que vai ser retido amanhã? 26,5%. Aí tem essa exceção que você está me dizendo, mas que obviamente é para inglês ver, porque você sabe bem que um Uber hoje, pelo menos em Belo Horizonte, ele ganha de rodar ali pelo menos 6, 7 mil reais por mês, né? Pelo menos um cara que trabalha bem, né? Se ele lucra, o Clareia, mas a média fatura não estou falando de lucro. R$10.000 não estou falando de lucro. Não estou falando de lucro. Estou falando de quanto que ele fatura. Alguém pode estar falando, não ganha isso tudo. Não, faturar, ele fatura. Eu não sei quanto que ele gasta com manutenção, quanto que ele gasta de gasolina, quanto que sobra para ele. Mas faturar, inclusive os colegas e os amigos Uber que estão nos acompanhando podem mandar mensagem dizendo quanto que eles faturam por mês para a gente ter essa noção. E Claré, coloque aí mais um ingrediente na nossa fala, porque a maioria desses motoristas de aplicativo hoje tem carros alugados. São carros que você paga uma quantia por mês que não é menor do que R$4.000, não, meu amigo. Eu estou falando bem por baixo, essa é que é a questão aí. Esses aumentos, então, gente, tem que ficar claro para as pessoas. Não vai ter aumento. Carne, que eu acabei de falar, a carne ela vai ficar isenta, graças a uma emenda da oposição. Mas qual que era a proposta? A carne hoje é 11% de ICMS. Ela ia passar a 26,5%, mas vai ser zero. Esse zero vai ter um custo. Para onde está indo todo esse custo? Para todo, inclusive para o Uber aí, por 26,5%. Tá aí. Agora a gente vai ter que ficar aí garimpando informações para poder entender essa regulamentação da proposta de emenda à Constituição. São as tais leis complementares que vão regulamentar a proposta de emenda à Constituição, que é a reforma tributária. Tem que se entender muito mais sobre ela e a gente aqui vai colocando ingredientes para discussão para que você que está aí consiga perceber o quanto pode impactar na sua vida. Ontem, Walter Lobato fazia um cenário que me deixou extremamente preocupante. Nós vamos ter aí um processo de comunhão de ações para 5 anos e depois até 2032, com a migração de um projeto para o outro, de um sistema tributário para o outro, para que possa funcionar o novo sistema tributário com CBS, IBS e provavelmente IVA a partir de 2032. Isso é uma confusão danada, a gente vai ter que se debruçar, cada cidadão vai ter que se debruçar para entender o impacto que essa reforma vai trazer na nossa vida. A gente tem sempre que pensar o seguinte, não tinha nada,
O sistema tributário no Brasil era uma loucura, ainda é. Uma empresa hoje, uma média empresa em diante, tem que ter pelo menos a assessoria de um bom advogado tributarista e de um contador para não incorrer em erros. Então você tem um impacto no custo de funcionamento das empresas muito grande nesse sentido. E, mesmo assim, correndo o risco de não ser interpretada à medida do entendimento da Receita Federal ou dos órgãos que são responsáveis pela tributação nesse país.